vídeo agora, estamos gravando. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos resolver alguns exercícios dos que eu passei para vocês. Infelizmente, com toda a tecnologia que a gente tem, ainda não consigo fazer alguns exercícios rápidos. Dá para fazer todos? Dá. Só que alguns têm explicação. Então, eu vou tentar fazer uns que o livro me permite fazer com a resolução dele, já mostrando para facilitar para vocês. Tirando isso, eu vou tentar usar alguns simuladores e outras coisas. Espero que vocês tenham visto os vídeos que a gente já tinha passado. Viu que eu mostrei algum programinha? Estou tentando abrir um outro aqui, uma outra tela, para mostrar para vocês um aplicativo também, mas não estou conseguindo, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou usar essa tela. Caso vocês não estiverem vendo a tela, eu ainda estou me adaptando com a situação, vocês falam, professor, não estou vendo a tela, você está explicando uma coisa que eu não estou vendo na tela. Abre o áudio e fala. Só fazendo a revisão do que a gente fez, a gente está o quê? Vendo hidrostática, né? Infelizmente não vai dar para ver tudo, eu vou ver só uma parte de hidrostática. Outros livros chamam de mecânica dos fluidos. A gente começou com o conceito de densidade e de massa específica, né? Densidade e massa específica. Aí desse conceito, densidade e massa específica, a gente foi para o conceito de pressão, pressão de uma força. No sistema internacional é Newton metro quadrado, ou Pascal. Feito isso, a gente foi para o teorema de Stevens, ou a pressão de um certo líquido, pressão líquida, né? Que é o DGH. O teorema de Stevens é que a variação de profundidade tem uma variação de pressão. Então, eu poderia escrever essa forma aqui como ΔP, variação de pressão, é igual a DG delta H, porque aqui vai ter uma profundidade. Aí a gente começou a fazer algumas relações. Eu afirmei a vocês que uma ATM é aproximadamente 76 centímetros de Hg, que é 760 milímetros de Hg, que é aquela altura de mercúrio, né? A pressão atmosférica, a pressão de uma atmosfera é 76 centímetros de coluna de mercúrio. Fiz vários comunicando com vocês, deduzi essa fórmula para dois líquidos não misturáveis, que dois líquidos immiscíveis. E falei que se tivesse um terceiro líquido, um desses lados aqui, se for desse lado, se tiver um terceiro líquido, eu vou ter que colocar mais um DH, um D3H3 e assim por diante, sucessivamente. Falando sobre o princípio de Pascal, que é a prensa hidráulica é a maior evidência disso. Deduzimos. A minha conexão com a internet aqui não está legal. Tudo tranquilo aí, pessoal? Tá de boa? Estão me ouvindo? Abre o áudio aí e fala ok, por favor. Ok. Isso, obrigado, muito bom. Ok. Certo, valeu. Então, continuando a prensa hidráulica. Muito obrigado. A prensa hidráulica é deduzida pela força sobre a área dos dois lados e também tem aquela força vezes a altura deslocada do líquido. E aí, por último, a gente terminou na lei do empuxo, que é o teorema de Arquimedes, né? Que empuxo é igual a dVg, densidade, volume e gravidade. Eu parei nessa última e eu acho que eu nem expliquei ela em sala de aula, não deu, eu expliquei pelo vídeo mesmo, pela videoaula. Falei dos teoremas, né? Que o volume do empuxo é o volume não do corpo que você coloca na água. Ele é igual ao corpo, mas ele não é do corpo, é do líquido deslocado em função desse corpo, né? Se você colocar uma vasilha, um recipiente dentro da água com 1 litro de volume, e se ele mergulhar exatamente 1 litro, ele vai deslocar exatamente 1 litro de líquido. Então, o volume aqui do empuxo não é do recipiente, é do líquido deslocado, e assim por diante. Aí falei toda a teoria. Eu vou deixar esse resumo, acho que eu deixei já lá no Class para vocês, mas caso não deixei, vocês me lembram, eu vou deixar esse resumo para vocês lá, é muito legal. Feito isso, vamos lá, vamos responder exercícios. Eu pedi para resolver, vocês lembram de que página? 38, 39, e eu pedi essa aqui também? Alguém lembra aí qual que eu pedi? Não lembro, professor, tem que conferir. Então, se eu não me engano, foi do 28, desse exercício 28. Espera aí, professor, que eu vou ver aqui no caderno. Aqui.
até aqui, ó. Até esse último carrinho aqui. Não, sim, foi. Hum, Foi até esse caminhão aí, que tinha que isso, calcular a massa dele. exato. Vocês tiveram alguma dúvida? Alguma, ou vocês querem que eu faça algum exercício específico? Professor, eu quero, se possível, faça esse último aí do caminhão, que, para ser sincero, eu não consegui fazer ele, não. Não, tudo bem. Podemos fazer. Só que vocês têm que levar em consideração o seguinte, gente. Aqui ele é um pouco mais complicado. A gente vai fazer, eu vou fazer com vocês, mas eu peço a desculpa porque, diante do fato, eu não tenho caneta de escrever aqui, então fica complicado, mas vamos fazer ele. Então vamos começar por ele. Tá aqui. Esse, infelizmente, o livro não me dá a resolução dele para poder mostrar para vocês. Então, eu vou ter que escrever ele aqui, vou ter que desenhar ele aqui com vocês. Mas vamos lá. Um bloco com dimensões indicadas na figura e material de densidade. Desliga o áudio aí, por favor, Dandão. Muito obrigado. Você é muito gentil. Um bloco com dimensões indicadas na figura e material de densidade 0,2 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui eu tenho a densidade do bloco. Do bloco aí, possivelmente dessa jangada, dessa balsa aqui, né? Desse bloco onde está o caminhão. Flutua em uma água pura, quer dizer, água, né? Não tem mistura nenhuma, o que é mentira, não existe isso aqui, mas a gente considera, servindo como ponte. Quando o caminhão passa sobre ele, o volume da parte submersa é 25% do bloco. Então, submersa que está dentro da água. Quer dizer, quando o caminhão está em cima dele, 25% do volume está aqui embaixo. Desse modo, determine a massa do caminhão. Ok, então. Ok, o que a gente vai fazer? A gente tem que ver quais forças que está atuando aqui. E aí vamos escrever que forças que é essa. Que forças que é essa? Aí tem que desenhar, né? Deixa eu ver se eu pego a ferramenta de desenho aqui. Aqui, ferramenta de desenho. Que forças estão atuando? Tem duas forças. Primeiro, tem o peso da balsa, né? Para baixo aqui. O peso da balsa, eu vou chamar de... Desculpa aqui, tá? O peso da balsa. Não sou muito desenhista. E também tem o peso do caminhão. Os dois estão fazendo força para baixo. Vocês concordam comigo? O peso do caminhão eu vou chamar de PC. PC. Só que aí tem uma força para cima. Qual que é a força para cima? A força que o fluido está fazendo. E que força que é essa? A lei do empuxo. Então, para cima, tem uma força que é o empuxo. Tirando o desenho, eu quero que vocês me digam se vocês estão entendendo que existem três forças aqui. A força da gravidade da balsa, a força da gravidade do caminhão, ambas para baixo, empurrando os dois corpos para baixo, e a força do líquido aplicada para cima, que é o empuxo. Todos concordam? Todos entenderam até agora? Sim. Ok, então temos essas três forças. Ele falou que está igualado as três forças. Ok? Está igualado. Isso quer dizer, está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, eu vou fazer essa condição de equilíbrio. O empuxo para cima é igual aos dois pesos para baixo. O peso da balsa mais o peso do caminhão. E aí, como é que eu escreveria isso, professor? Vamos escrever ela aqui. Vamos fechar isso aqui. Vamos escrever... Oh, coisa chata. Só um minutinho, pessoal. Aí. Professor, uma pergunta. Todas as forças são iguais? Todas as forças não são iguais, não é isso. Não, vamos se corrigir. Se eu falei isso, está errado. Eu acho que eu não falei isso, não. A força que está para cima é igual às duas que está para baixo para ter equilíbrio. Ah, tá. Então, tipo, é meio que a soma das duas. Mais ou menos isso. Não é mais ou menos, é exatamente isso, senhorita. Como é que a gente escreveria isso? Ó, como é que eu vou escrever? Empuxo é igual a peso do caminhão, certo? Mais quem? Mais o peso da balsa. Entendeu?
Entenderam até aí, pessoal? Entenderam até aí, pessoal? Entendi. Agora, qual que é a fórmula do empuxo? Aí que vem. O empuxo é o quê? dVg, não é isso? Só que toma cuidado. D, densidade de quem? Do líquido que está lá. V, volume do líquido. E G, a gravidade. Então, aqui no lugar do empuxo, eu posso até escrever, e eu apertei, não deveria. Então, ó, no lugar do empuxo, vamos colocar dVg, que é densidade, volume, gravidade, né? Gravidade G minúsculo, né? Só que a densidade, vamos escrever densidade do líquido, né? Líquido. E o volume também do líquido. E a gravidade que a gente conhece, né? Peso do caminhão, no lugar do peso do caminhão, a gente vai colocar o quê? Qual que é a forma do peso? Não é massa vezes gravidade? Então vai ser massa, só que massa quem? Do caminhão, né? Vezes a gravidade. Aqui tem tudo vezes, né? Pontinho, pontinho. E o peso da balsa é exatamente a mesma coisa, né? Massa da balsa não, aquele tablado lá, né? Vezes gravidade. Primeira parte boa. Como tem 3 variáveis, tem essa variável e essa variável, todas elas têm uma coisa em comum. Quem tem em comum? A gravidade. Então, eu posso fazer isso aqui com gravidade. Cortar, né? Cortei a gravidade. Sobrou o quê? Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, certo? Massa do caminhão, mais a massa da balsa. Só que aí toma cuidado, professor. O que ele pediu no exercício mesmo? Ele pediu, desse modo, determina a massa do caminhão. Ele quer saber isso aqui. Mas ele não deu a massa da balsa, professor. Mas aí que está o X da história. Primeira coisa que ele fala aqui é densidade. Ó, um bloco com dimensões indicadas na figura e material de densidade 0,2 flutua em água. Quando flutua em água, quando fala flutuar água, vocês têm que entender que a água já tem uma densidade. Qual que é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. É uma relação, né? Que eu falei para vocês. 1 grama, eu não sei se coloca aqui, normalmente vocês colocam, mas dessa vez não colocou 1 grama por centímetro cúbico. E todos os outros é baseado no da água. Então, quer dizer, esse aqui é 0,2. Quer dizer que esse aqui tem densidade menor que da água. E é por isso que ele flutua. Só que ele vai flutuar, só que ele vai afundar um pouco. Ele, quando o caminhão passa por cima, ele afunda quanto? 1/4, 0,25 ou 25%. Então, aqui, ó, esse volume é o volume de líquido deslocado. Esse volume deslocado corresponde a 1/4 do volume da balsa. Então, por quê? Porque a gente está vendo aqui que a gente não tem, a gente quer a massa do caminhão, só que a gente não tem a massa da balsa. Quando a gente não tem a massa da balsa, a gente tem que ir em outra relação. Qual que é a outra relação? A densidade da balsa. A densidade da balsa, a densidade de qualquer coisa, não é massa ou volume? Só que eu vou substituir. Eu vou isolar a massa. Isolando a massa, o volume está dividindo, passa para cá multiplicando. Vai ficar o quê? Vamos escrever aqui, ó. Vai ficar aqui, eu vou escrever separado aqui. Massa é igual a densidade vezes volume. Então, isso aqui vai ser a massa da balsa. Então, no lugar da massa da balsa, como eu não tenho o valor dela, eu vou colocar a densidade do material vezes o volume do material. Aí vai ficar o quê? Densidade da balsa vezes o volume da balsa. Entenderam até aí, pessoal? Eu substituí no lugar da massa da balsa, densidade vezes volume, como estou com ela aqui. Tranquilo, pessoal? Aham. Ok. Agora, vamos para outra informação que ele falou. Ele falou que o volume de líquido deslocado é apenas 25%. Vocês concordam que 25% é 1/4, né? 1/4, não é isso? Então, vamos escrever. Então, vamos escrever isso aqui, ó. O volume do líquido é igual, o volume do líquido maiúsculo é igual a, eu vou escrever 0,25. Se vocês quiserem, pode escrever 1/4. 0,25 do volume da balsa, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do volume do líquido, eu vou colocar volume da balsa. Ok? Vai ficar aqui. Então, volume do líquido, substituindo aqui, vai ficar o quê? 0,25
25. 25 quem? Do volume da balsa. Agora, eu tenho alguns valores. Eu tenho o quê? Qual que é a densidade do líquido? 1 grama por centímetro cúbico. Só que aí tem densidade do líquido. E qual que é a densidade da balsa? 0,2. Só que tem que tomar cuidado, gente. Tem grama por centímetro cúbico. A gente tem que converter. Ah, não, mas tem que converter. E como converte? Tem aquela relação que eu falei para vocês. Eu tenho uma relação, vou escrever aqui também para vocês lembrarem. 1 grama por centímetro cúbico, né? Tá aí? 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1 vezes 10 a terceira ou 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Essa é uma relação que eu falei para vocês, né? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 terceiras. Na verdade, eu mostrei para vocês. Então, aqui a densidade do líquido, eu não vou colocar 1 grama por centímetro cúbico, por quê? Centímetros aqui. Por quê? Porque aqui não está no sistema internacional, tem que colocar no sistema. Então, aqui eu não vou colocar 1, eu vou colocar quanto? 1000. Só que ao mesmo tempo que aqui eu não vou colocar 1, aqui na densidade da balsa, eu não vou colocar 0,2. Eu vou colocar o quê? Como é que faz a conversão? 0,2 vezes quanto? Vezes 1000. 0,2 vezes 1000 dá quanto, gente? Alguém pode dizer aí? Ó, 1 vezes 1000 dá 1000, não é isso, gente? A gente converteu e vai colocar aqui. Só que a da balsa não é 1, é 0,2. 0,2 vezes 1000 dá quanto, gente? O Wilson dizer aí? Perfeito. Então, aqui no líquido vai ser... Eu nem vou colocar em notação científica, vou colocar em número normal, 1000. Minha mocinha está ali chorando ali, eu peço desculpa. E a densidade da balsa? 200. 200. Professor, faltou o volume da balsa. Por quê? Se eu tiver o volume da balsa, vai faltar só quem? A massa do caminhão. Olha para o desenho. Onde é que você vai achar o volume da balsa? Não tem as dimensões dela? Como é que calcula o volume? Um lado vezes o outro, não é isso? Ou se área da base vezes a altura. Mas como aqui tem as 3 dimensões, é só multiplicar 2 vezes 4 vezes 10. 2 vezes 4, 8. Vezes 10, 80. Vocês entenderam, pessoal? Aqui eu tenho o volume da balsa. Então, agora aqui eu vou lá, ó. Volume da balsa. Oi, mocinha. Tudo bom? Volume da balsa vezes 80. E aqui também, vezes 80. Pronto, agora é só fazemos a conta. Isso tudo aqui, para ser mais rápido, 0,25, como a gente sabe que é 1 sobre 4, então vai ser 1 sobre 4 vezes 80. 1 vezes 80 é 80. Dividir por 4, isso tudo aqui dá 20. 20 vezes 1000, é só pegar os 3 zeros e colocar aqui, né? Então vai ficar o quê? 20.000. 20.000. Isso aqui vai dar o quê? 8 vezes 2, 16. Vai dar 1.600. Então, 1.600 não, 16.000, né? Desculpa. Se a gente fez alguma coisa... Não, fez não. Esse valor 16.000 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Só que de um lado tem, não é 20.000 não, tem 200.000. O outro lado era só 20.000, né, pessoal? Confere comigo, corrige comigo. É 20.000, professor. 20.000, obrigado. 16.000 está positivo, passa negativo, né? Então vai ficar o quê? 20.000 menos 16.000, 4.000. 4.000 é a massa do caminhão, 4.000 quilos. Faz sentido um caminhão ter 4.000 quilos. Aqui não tem alternativa, mas vamos conferir a resposta. Esse aqui é o F2, número 44. F2 e as respostas desse aqui estão... As respostas aqui no F2, número 44. Olha só que coincidência, gente. Tranquilo, pessoal. Esse exercício foi bacana. Gostei dele. Fazer o seguinte, eu vou até mandar uma foto depois de um outro exercício parecido, só que é o seguinte. Eu já fiz um parecido com esse aqui eu achei ele fácil.
Mas você viu que ele tem bastante coisinhas. Bom que ele resumiu bastante o que a gente estudou aqui de empuxo. Tem um outro, eu vou pegar um livro aí e mandar uma foto para vocês lá no Classroom, que fala de alguns fugitivos de Cuba que transformaram um caminhão em uma balsa. E aí quer saber quantos fugitivos não, pessoas que passam fugindo de um país para o outro, não é bem fugitivo não, esqueci o nome, fugindo de um país para o outro, aí quer saber quantas pessoas estão dentro do barco. Imigrante, professor. Como é que é? Imigrante. Imigrante, né? Fugitivo. Ainda bem que não dá aula de geografia. Então, vamos lá. Além desses aí, gente, vocês têm mais algum outro? Esse daqui, o problema é que vocês viram que esse daqui, eu tenho que escrever a fórmula, desenhar, tem toda essa situação. Eu vou ficar mais para fazer os que eu tenho aqui já com resolução. Só que desses aqui, vocês viram que lá no vídeo, aliás, tem uma coisinha aqui que eu tenho que apagar, que no vídeo eu já fiz. Lá no vídeo eu fiz esse 32, lá no vídeo eu fiz, se não me engano, esse 31 aqui, mas tem uns exercícios também aqui interessantes para ser feito. Espero que ajude bastante vocês. Ok? Alguma dúvida até aí? Não. Outra coisa importante também, esse aplicativo que a gente está usando, o Zoom, ele tem um tempo limitado. Vocês tiveram aula agora, acho que foi com a Luana, vocês viram que ele só dura 40 minutos, a não ser que o cara pague a mais. Eu sou professor, pagar é complicado. Tem mais 11 minutos. Tem mais? Então, tem um tempo aí. Então, o importante aqui não é fazer muitos exercícios, é fazer exercícios que vocês entendam o que está acontecendo. Então, eu espero que vocês entendam que a ideia não é ficar fazendo vários exercícios, mas fazer pelo menos algum que vocês entendam o que está acontecendo. Por exemplo, a gente pode fazer alguns aqui, ó. Vamos fazer... Professor, 41. 41? Pode ser. Cadê ele? 41. 41. Isso aqui, né? Ok, muito bem. Só deixa eu tentar apagar isso aqui. Anota. Clear. Acabou de me falar que a gente tem... Aí, pronto. Apagou. Deixa eu expandir a tela aqui. Muito bem. Quem me pediu esse exercício agora, por favor? Vitório. Oi, Vitório. Tudo bem? Vamos lá. Oi. VUNESP. Considere um saco plástico completamente preenchido com 18 kg de gasolina colocado em um tanque com água. Então, vamos tentar entender, sempre tenta imaginar a situação. Ele pegou um saco plástico, colocou gasolina, e nós sabemos que a gasolina é um líquido volátil, quer dizer, altamente explosivo, né? Qualquer quantidade de calor que você adiciona a ela tem a característica de expandir tão rápido que caracteriza uma explosão. Então, eu vou colocar um líquido, eu coloquei gasolina dentro de um saco e coloquei dentro da água. Obviamente, ela vai afundar um tanto. A densidade dela possivelmente não é tão grande assim. Por isso que quando você coloca gasolina em água, espera um tempo e joga um foguinho, você vai ver que só a superfície que vai pegar fogo, obviamente. Considerando a espessura e a massa do plástico desprezível, isso aí não tem importância, a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, eles não precisavam colocar esse valor, você já sabe de cabeça do exercício passado e das aulas, 1 grama por centímetro cúbico é 1.000 quilogramas por metro cúbico. E o da gasolina é igual a 2/3 da massa específica da água. Então, olha só, a da água é 1. Se eu multiplicar por 1.000, dá o quê? Dá 1.000. E da gasolina é 2/3 disso. Se a gente for escrever isso, né? Deixa eu parar aqui. Se eu for escrever isso, então vai ficar o quê? O da gasolina é 2 dividido por 3. Se eu quiser, multiplique por 1.000, né? Vezes 1.000. Vezes 1.000. Então vai ficar o quê? 2.000 dividido por 3 kg por metro cúbico. Ok? Voltando. E da gasolina 2/3. Determine quantos litros de água são deslocados, quantos sacos de gasolina é colocado no tanque. Quantos litros de água são deslocados, quantos sacos de gasolina é colocado no tanque. Então, o que vai acontecer?
Agora a gente tem o quê? Não tem uma balsa, um caminhão. Tem só um recipiente com gasolina que é colocado na água e afunda. Afunda quanto, professor? Simples. Você coloca lá o recipiente, mais ou menos assim o desenho, ó. Você tem um recipiente. Espero que esteja todo mundo vendo aí o meu desenho lindo. Aqui está a gasolina. E aí para baixo vai ter o quê? O peso do líquido, o peso da gasolina, né? E para cima vai ter o quê? O empuxo da água. Todo mundo entendeu? Para baixo o peso da gasolina e para cima o empuxo da água. E como a gente sabe que a densidade da gasolina é um pouco menor, ela vai flutuar um pouco, ela vai afundar um tanto e vai parar. Ao parar, a gente está dizendo que deu condição de equilíbrio. Para baixo o peso do líquido da gasolina e para cima o empuxo da água. Voltando lá na fórmula, apagou aqui. Professor? Pode dizer. O Daniel, para ter esse tipo de equilíbrio não precisaria ter a mesma quantidade, não? Não. Pode acontecer de ter a mesma quantidade. A quantidade de quê, você quer dizer? A quantidade dos dois lados para ter um certo equilíbrio. Não. Sim, vai ter a quantidade, mas que quantidade é essa? A força. As duas forças têm que ser iguais. Para ter um equilíbrio, as duas forças têm que ser iguais. Agora, materiais vão ser diferentes. Certo? Sim. Tem que ser diferente. Se o líquido, no caso a gasolina, mas for outro material, tiver a mesma densidade da água, eles vão ficar iguais. Como tem a densidade menor, ela vai flutuar um pouco. Por exemplo, o gelo, você fala, mas o gelo é água. Mas no estado sólido, ele tem uma densidade diferente da água. E ao ter uma densidade diferente, ele flutua. Não flutua? Flutua. A minha mocinha tá aqui, ó. Vem cá, Adela. Vem cá para todo mundo ver aqui, ó. Vem cá. Deixa. Vem cá. Ó, parabéns para essa mocinha que tá completando 1 ano hoje, ó. Oi, dá parabéns para todo mundo. Dá oi para todo mundo, ó. Tô fazendo 1 ano hoje, ó. Manda beijo para todo mundo aí, ó. Manda beijo. Aí. Pronto. Tá. Desculpa, gente. Vamos lá. Tá, volta. Só parou no gelo. Tá. Tava no gelo. Então, o gelo vai flutuar porque tem densidade menor que da água no estado líquido. A mesma coisa está acontecendo com a gasolina aí. Como a gasolina está com densidade menor, ela vai flutuar. Quando você coloca um isopor e joga na água, ela dá aquela pingada. Afunda um pouco, volta até estacionar um ponto. A hora que estacionou naquele ponto dentro da água, você vai ver que um pouquinho do isopor ficou submerso, ficou para dentro. Ali parou. Porque tem um peso do isopor para baixo que se igualou com o empuxo para cima. Enquanto estava movimentando para baixo, o peso estava maior, certo? Ou o empuxo estava menor. A hora que ele voltou, o empuxo ficou maior. Só que aí o empuxo varia de acordo com o volume deslocado, DVG. Agora o peso continua sempre o mesmo. Esse aqui vai variando. Quando isso aqui está menor, aqui afunda. Quando isso aqui está maior, cresce. Quando os dois estão igual, fica o quê? Fica parado. Equilibrado. Exatamente. Então a condição de equilíbrio que a gente está dando é essa aqui. Vamos escrever. Empuxo é igual a peso. Certo, gente? Professor, a aula do senhor vai acabar. Então você vai rapidinho. Empuxo do líquido e peso empuxo da água e peso da gasolina. Certo, pessoal? Qual que é a forma do empuxo? DVG, não é isso? Essa aula vai estar gravada, então pode ficar tranquilo. DVG. Densidade, volume, gravidade. E o peso é o quê? MG, né? Agora, quanto que é o M? Quanto que é o G? Eu vou cortar, porque dos dois lados, né? Aqui eu tenho a densidade da água. E, de novo, eu não tenho a massa de gasolina. O que ele pediu no exercício? Quantos litros de gasolina? Só que eu não quero litros, eu não quero massa, eu quero volume. Então, de novo, aqui é densidade do líquido, aqui é volume do líquido. E desse lado, como é massa do líquido, eu vou substituir. Substituir pelo quê? Pela densidade do líquido da gasolina vezes volume da gasolina. Então, toma cuidado. Olha a diferença, gente. Desse lado aqui é o empuxo, é a água. E desse outro é a gasolina, né? Não é verdade, pessoal?
Vocês viram a diferença? De um lado é o empuxo do líquido, que é a água, e do outro é o material que a gente colocou na água, que é a gasolina. Certo? Então, qual que é a densidade da água? 1000. No caso, como a gente igualou as fórmulas aqui, eu posso deixar a densidade da água como só 1. Não vai fazer diferença. Qual que é a densidade da gasolina? É 2 dividido por 3. Repara que eu não coloquei vezes 1000 de um lado e do outro, porque no caso aqui vai cortar. Diferente dos exercícios que tinha um mais aqui que não podia cortar. Agora, qual que é o volume, qual que é o volume que eu quero? O volume do líquido. É o que o exercício pediu. Quantos litros de água são deslocados? Aqui está dizendo, ó, acabei de achar a resposta. Eu não achei a resposta um valor numérico, eu achei uma proporção. O volume de água deslocado é 2/3 do volume de gasolina. Vocês entenderam? Ele não me deu o valor aqui. Ah, não, ele me deu o valor da gasolina em massa, que deve ser para a letra B. Eu acho que não vai dar tempo para a letra B, mas vamos lá. Quantos litros de água são deslocados? O litro de água aqui, ó. O litro de água, a quantidade de água deslocada é 2/3 da quantidade de gasolina. Vai fechar, gente. Infelizmente, tentem fazer a outra, é quase a mesma coisa. Quantos litros de gasolina ficam acima? Ah, simples, gente. Quanto de gasolina deslocou para dentro da água? Não deslocou 2/3? Não foi isso, pessoal? Então, o restante, o inteiro não é 1? 1 menos esse valor, você vai achar o restante de líquido e vai ficar acima. Quer dizer, vou colocar aqui na frente, ó. 1 menos o tanto que entrou na água. Entrou na água, não. Entrou para dentro da água. Certo, pessoal? Esse valor aqui. Então, ó, letra A, o volume de líquido deslocado é 2/3 do volume de gasolina. Certo? Aí, mas professor, mas eu quero um valor numérico. Ele não deu a massa da gasolina? Aí vocês podem lá. Densidade é igual a massa sobre volume. Qual que é a densidade mesmo Qual que é a densidade da gasolina? 2/3. Qual que é a massa de gasolina que ele deu no exercício? 18, né? Aqui eu vou descobrir qual que é o volume total de gasolina, certo? Eu vou multiplicar cruzado.